E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Professor Cauê aqui de novo, mais uma aula de Química. E o assunto de agora, a gente, na verdade, continua o assunto de antes, né? Algumas propriedades químicas das substâncias. E agora a gente vai falar de forças intermoleculares, tá? Vamos aqui pagar primeiro pela palavra. Uma força intermolecular, uma força entre moléculas diferentes, sejam elas polares ou apolares, que permite que elas se aglomerem, que elas se interliguem num grande complexo que torna-se visível a olho nu para a gente. Vamos lembrar, molécula por si só é uma estrutura ultramicroscópica. Então, para que a gente possa enxergar alguma substância a olho nu, a gente tem que ter ali, obviamente, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de moléculas ligadas umas nas outras. Né? Então, essa interação, essa atração que acontece de uma molécula com outra é graças à chamada força intermolecular. Tá? Obviamente, alguns materiais têm forças maiores ou menores, têm forças mais intensas ou menos intensas. E essa intensidade define a chamada volatilidade do material, que a gente tem três exemplos: a água, o etanol e a acetona. Pelas figuras, o que a gente percebe? Que a acetona produz mais moléculas soltas do que o etanol mais moléculas soltas que a água. Essa quantidade diferente de moléculas soltas de cada substância é o que define a passagem do estado líquido para o gasoso desses materiais. Então, a volatilidade é, na verdade, a facilidade ou a tendência com a qual o material ele evapora e torna-se gasoso. E, obviamente, isso tem a ver com a intensidade dessas forças. Se eu tiver uma força muito intensa, uma força que prende muito fortemente uma molécula na outra, é mais difícil de separar. Então, elas são menos voláteis. Agora, se a força for menos intensa, se não for aquela coisa, se for aquilo mais fraquinho, aí é muito mais fácil separar, então a gente diz que a substância ela é mais volátil, tá legal? Então essa volatilidade depende, obviamente, da intensidade das forças intermoleculares, que são essencialmente de dois tipos: as de Van der Waals e as ligações de hidrogênio. Vamos começar aqui, né, pelas forças de Van der Waals. A primeira, que é esse dipolo, ela foi sugerida pelo físico alemão chamado também de Van der Waals, né, no século XIX. E a dipolo induzido foi proposta por Fritz London já no século XX, explicando como que moléculas polares e apolares elas vão se conectar umas às outras, tá? Então, para a gente entender primeiro, aqui a força dipolo-dipolo, tá? Que também tem como nome dipolo permanente, ou a força dipolo permanente, a FDP. Você vê que tem FDP até na química, né? Então, o que acontece? Já que existe aqui um dipolo permanente, vamos pensar no seguinte: o que quer dizer dipolo? Dois polos. E são permanentes, eles existem desde que a molécula se formou e vão existir sempre. Então o que acontece? Aquela molécula, ela é obviamente polar, tá? Então esses polos das moléculas, eles vão existir e é a presença deles que vai definir a forma como essas moléculas vão se ligar. Olha aqui o esquema. Nota uma coisinha. Nesse HCl, todo hidrogênio é polo positivo, todo cloro é polo negativo. O que acontece aí é uma atração mútua entre polos negativos e polos positivos, em todas as direções possíveis. Tá? Então, o cloro de um polo negativo vai se atrair a polos positivos de outras moléculas. Não precisa ser apenas uma, pode ser de várias outras. Tá? Assim como os positivos também se atraem a negativos de outras moléculas. Né? Então, a existência desses polos permite que eles atraiam uns aos outros, desde que sejam opostos, formando assim uma grande malha de moléculas polares presas umas às outras. Tá bem? Então, na força de polo ou de polo permanente, é assim que vai rolar essa história. Moléculas polares vão se unir porque o polo positivo de uma é atraído pelo negativo da outra, ou de outras. Tá legal? Essa atração entre cargas opostas, entre polos opostos, é o que prende uma molécula em outra. Beleza? Então, a força de polo permanente, a FDP, ela é essencialmente isso. Tá?
No dipolo induzido tem uma questão um pouquinho diferente, né? Chamada força de London também. Ter um dipolo quer dizer que teriam dois polos, né? Só que aqui seria induzido quer dizer o quê? Que esses dois polos eles não existiam. Eles foram criados por uma indução devido a um fator externo. Então, algum fator externo, seja ele o magnetismo, seja ele uma carga elétrica, uma molécula polar, ele vai criar polos numa molécula originalmente apolar, tá? Então, olha aqui nessa imagem, a gente tem três figuras. A primeira aqui do lado esquerdo é uma molécula apolar do gás oxigênio, que é o normal dela, certo? Dois átomos, mesmo elemento químico, ela tem uma tendência a ser apolar. O que acontece? Se uma molécula de água, que nem essa aqui do outro lado da figura, se aproxima desse oxigênio, o que vai acontecer? Os pares de elétrons livres da molécula de água começam a produzir uma repulsão de elétrons sobre o gás oxigênio. Então, esse O2, que é de uma molécula apolar, agora está tendo o quê? Uma movimentação de elétrons por culpa da molécula de água. Essa sem vergonha, essa safada. Tá? Então, ela vai começar a fazer o quê? A empurrar elétrons de um átomo de oxigênio para perto do outro átomo de oxigênio. Nota ali o tamanho. Né? Esse aqui que está mais próximo da molécula de água está menorzinho, e o que está mais afastado está maior. Por quê? Os elétrons foram repelidos para o lado desse maior. Beleza? Criando assim uma polarização nessa molécula. Então, aquela molécula de O2, que era apolar, por causa da molécula de água, ela criou polos. E agora a gente quer em qual conceito? Molécula com polos se atrai a molécula com polos. Então, essa molécula polarizada ela vai ter capacidade depois de polarizar uma outra molécula, que vai polarizar outra depois, e outra, e assim por diante, até que essas várias moléculas polarizadas se atraem umas às outras por polos opostos. Igualzinho foi na força de polo permanente. Tá legal? Então, o que muda na força de polo permanente da força de London é que na de London, esse dipolo induzido, os polos são criados em uma molécula que é originalmente apolar. Tá? Uma vez polos criados, aí a polaridade desse momento existente vai definir a atração entre outras moléculas também polarizadas. Tá legal? Então, essa indução ela é o que define, ela é o que indica que a força que ocorre entre moléculas, que atrai moléculas apolares, é a força de polo induzido, ou força de London. Tudo bem? Então, diferença básica até aqui. No dipolo permanente, a atração de moléculas polares. O polo já existe. No dipolo induzido, é a atração de moléculas apolares. Os polos não existem ainda, eles vão ser criados, vai ter uma indução para a criação desses polos. Uma vez polos criados, eles vão criar polos em outras moléculas, né, por um efeito cascata, e aí essas moléculas agora polarizadas vão se unir. Se por acaso essa molécula de água que está aí, ela sumir, né, a influência polar dela desaparecer, vai ter uma tendência a que todas as moléculas polarizadas voltem a ser apolares. Tá? Uma vez que a fonte da polarização ela some, a polarização também se reverte. Então, aquela molécula polarizada volta a ser molécula apolar. Beleza? Além disso, tem uma interação íon-dipolo. Aqui fica fácil, né? Se é uma interação entre um íon, né, uma partícula eletricamente carregada, e uma molécula polar, que tenha polos existentes, né? A gente sabe que se uma molécula é polar, ela tem um polo positivo e um negativo. Qual que é a tendência? Um ânion, um íon negativo, se atrai aos polos positivos das moléculas, né, cargas opostas, e os cátions, íons positivos, se atraem aos polos negativos das moléculas, também cargas opostas. Então aqui a gente tem o exemplo do NaCl, né, que é os dois íons Na+, elementos que vêm do sal de cozinha, com moléculas de água ao redor deles. Né? Eles se dissolvem na água
né? A gente sabe muito bem disso, mas esses íons também se prendem às moléculas de água porque essa molécula ela é polar, né? Aí vamos lembrar, molécula de água é polar, molécula do sal é polar. Então, solvente polar dissolve soluto polar. Então a gente já está lembrando disso e agora vendo como que esses íons interagem com essas moléculas de água, tá? O íon cloro se prende, né, se atrai aos hidrogênios da molécula de água, que são os polos positivos, e o íon sódio se atrai aos oxigênios da molécula de água, que são o polo negativo. Tudo bem? Então, é uma atração entre um íon e uma molécula polar, obviamente com cargas opostas entre o íon e o polo com o qual ele se atrai. Beleza? E por fim, né, o último tipo de atração que a gente vai ver aqui é a ligação de hidrogênio. Esse aqui é um tipo especial de atração intermolecular, tá? Ele acontece somente entre hidrogênio com um de 3 elementos mais eletronegativos, que é o chamado de FON. Né? O que é o FON? É o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. São os elementos de maior, né, dentre os elementos todos, são os que têm as maiores eletronegatividades. Então são os elementos que têm maior poder de atração de elétrons para si, né? Nessa história a gente vai ter o que? Obviamente, o hidrogênio sendo um polo positivo, né, atraídos pelos elétrons livres do flúor ou do oxigênio ou do nitrogênio, tá? Por que isso? Olha aqui esse esquema, tá, gente? Aqui eu tenho várias moléculas de água, tá? H2O. O que a gente sabe? O O vai ter elétrons livres, né? 2 pares de elétrons livres, e cada H, por ser menos eletronegativo do que o oxigênio, ele vai constituir um polo positivo. E, obviamente, o O vai ser o polo negativo. Então, o que acontece? Uma molécula de água tem o polo positivo dos hidrogênios e o polo negativo do oxigênio. Esses polos dessa molécula de água se atraem a outras moléculas. Desse jeitinho aqui, olha só. Por que isso? Cada H tem uma atração com o O, obviamente. Por quê? Primeiro, o H é um polo positivo e o O é negativo. Tá? Ah, mas isso não pode ser dipolo permanente, professor? É um tipo de dipolo permanente, eu concordo. Só que é um caso muito especial, né, que envolve ali a aproximação do hidrogênio de uma outra molécula. E essa aproximação especial deu-se o nome de ligação de hidrogênio. Tá? Então, toda vez que entre duas moléculas for atração entre um polo positivo de hidrogênio com um negativo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, essa atração se chama ligação de hidrogênio, tá? Exemplo para ter a gente bem assim, claro, é no nosso DNA. Né? No nosso DNA tem bases nitrogenadas, obviamente, que se atraem umas às outras em parzinhos, lembra? Timina com adenina, guanina com citosina. Essa atração dessas bases nitrogenadas é por ligação de hidrogênio. Olha aqui essa imagem, uma adenina e uma timina. Existem duas pontes ali, duas ligações de hidrogênio. Uma entre hidrogênio e oxigênio e outra entre hidrogênio e nitrogênio. Tá? Então, tem ali o fator que atrai uma base na outra é a ligação de hidrogênio. Aqui já fica um pequeno detalhezinho interdisciplinar, tá? Para diferenciar aí bioquimicamente falando, timina com adenina fazem duas ligações de hidrogênio. Guanina com citosina fazem 3 ligações de hidrogênio. Tá legal? Então, a quantidade de ligações de hidrogênio é o fator que determina que uma base da adenina, por exemplo, não se liga a uma citosina, porque elas precisam de quantidades diferentes de ligações de hidrogênio para fazer os parzinhos. Tudo bem? Então, essa ligação de hidrogênio ela acontece entre, de novo, o hidrogênio e átomos ou de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio. Beleza? É um caso especial de atração intermolecular. Atrações essas que, obviamente, têm a sua intensidade diferente. Então, aqui eu fiz para vocês um esquema que mostra como a intensidade ela cresce. Né? As forças de London são as mais fraquinhas, são as menos intensas, então são as mais fáceis de você romper.
e a interação íon-dipolo são as mais intensas, são as mais difíceis de romper. Não é à toa que é muito fácil a gente vaporizar gás oxigênio, vaporizar gás nitrogênio. Eles têm pontos de ebulição negativos, de ordens muito baixas, né? O gás oxigênio, por exemplo, ele tem um ponto de ebulição, virando gasoso, a menos 183 graus Celsius. Então isso quer dizer o quê? Que essa temperatura extremamente baixa é quente, entre aspas, o suficiente para fazer o oxigênio virar gás. Olha como é fácil separar, então, forças de dipolo induzido, né? Aí depois vem dipolo permanente, ligação de hidrogênio, e por último, o íon dipolo é a mais forte, tá? Essa intensidade, ela obviamente interfere na mudança de estado físico, né? Quanto mais intensa for a interação entre as moléculas, mais difícil é separá-las. Portanto, exige maiores pontos de fusão ou ebulição. Pensa só no açúcar e no sal. O que é mais fácil de dissolver ou fazer virar líquido? Não é o açúcar, que vira o caramelo na nossa panela em casa? Por quê? É uma substância covalente, né? Não tem uma atração por dipolos permanentes. Agora, no sal de cozinha, que tem dipolo permanente, para poder virar líquido, tem que aquecer a mais de 900 graus Celsius. Então, exige muito mais calor, porque é muito mais difícil de romper essas atrações entre essas moléculas. Beleza? Então, mudar de estado físico, né, o calor que se exige para mudar de estado físico tem a ver com a intensidade das atrações intermoleculares. Beleza? Então, aqui já tem o nosso exemplo, certo? O ponto de ebulição, ele vai aumentar quanto mais intensa for a atração intermolecular, a gente já falou isso aqui, ou quanto maior for a molécula, né? Porque moléculas de maior tamanho, né, com 20, 30, 40, 100 átomos, tem muito mais ligações químicas ou atração entre átomos delas para quebrar do que moléculas pequenas. Então, moléculas muito grandes também exigem maior energia, exigem maior ponto de ebulição para mudar de estado físico. Coloquei ali os derivados do petróleo. Por quê? O gás de cozinha nosso é o gás propano e o gás butano. São dois gases que têm aí 11 ou 14 átomos na sua composição. Tá? O propano tem 11, o butano tem 14. Moléculas pequenas. Comparados com a gasolina, que tem 26 átomos, né, a gente já percebe aí o quê? Que a gasolina vai ter um tamanho maior na molécula em si, então isso automaticamente vai exigir uma maior temperatura de ebulição para vaporizar gasolina do que para vaporizar propano ou butano. Tá? Então o tamanho da molécula, quanto maior for, dificulta a passagem de estado físico. Beleza? Turminha, a gente vai encerrar por aqui então essa parte de atrações intermoleculares. Encerramos, tá? Se houver alguma dúvida, vocês me escrevam, entrem em contato comigo, para a gente tirar tudo que for necessário, tá bom? Por enquanto, meus desejos que vocês fiquem bem, que assistam o vídeo, espero que tenham entendido, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Valeu, gente!